Amigos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre como ser constante nos estudos. Vou fixar aqui o comentário, esperar o pessoal entrar de novo porque a live caiu. Eu não tenho certeza se é um problema do Instagram, acredito eu que seja, porque toda vez que eu faço live nesse bendito Instagram, assim, já faz umas boas semanas aí que dá problema, toda vez. Não é internet, porque... Não é internet, eu sei que não é internet aqui de casa. É alguma coisa do Instagram mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar da onde estávamos. A gente vai falar sobre constância nos estudos. Lembrando que a gente tem live toda segunda-feira às 7h07 aqui nesse perfil do Instagram. Preciso pensar sobre mudar essa live, talvez pro YouTube, para que a gente consiga seguir de forma constante. Da outra vez, a última live que eu fiz, deu 20 minutos de live, 20 minutos, muita coisa. Ela caiu no meio, aí a gente teve que voltar tudo. Mas pelo menos essa foi no comecinho que caiu, né? Tô esperando o pessoal voltar, que a gente vai falar sobre constância nos estudos em 3 âmbitos da vida. Então eu separei 3 âmbitos da nossa vida para ficar bem visível. E cada âmbito da vida tem uma atividade correspondente, uma atividade prática e simples, como eu estava falando para vocês aqui. É atividade de 5 minutos, de 1 minuto, de 10 minutos, que a partir do momento em que você decide colocar na sua rotina, você vai ver que a constância nos estudos vai ser muito mais natural. É importante a gente perceber isso, que existe a possibilidade, e muita gente vive assim, né, de ficar tudo, de fazer tudo meio forçado, sabe? Tudo na força do ódio ali. Mas também existe uma possibilidade da gente transformar o que precisa ser feito em algo natural no nosso dia. É algo até que a nossa mente gosta, sabe? Quando ela se sente confortável vivendo aquilo de forma natural. O Weber perguntou onde eu comprei a estante de livros. Foi, acredito eu, que foi no Madeira e Madeira. Ou foi na Americanas. Tem nos dois, aliás. Mas é fácil achar essa estante. Na Americanas ou na Madeira e Madeira tem. Beleza? Então o pessoal está entrando novamente pra gente voltar da onde a gente tinha parado. Eu tava iniciando a live, a gente vai hoje. A ideia dessa live é trazer então 3 ações práticas e rápidas para colocar na rotina e alcançar a constância nos estudos. Beleza? Vocês estão comigo? Podemos começar. Vamos lá. Primeiro âmbito que eu quero falar com vocês. O primeiro âmbito é o físico. Mari, o âmbito físico, o lugar que a gente tá, as pessoas com quem a gente convive, essa parte externa, ela realmente influencia em quem a gente é, em como a gente age, em quanto a gente consegue estudar ou não, em como a gente consegue manter constância ou não? Felizmente ou infelizmente, sim. Hoje eu até recebi e recebo com frequência uma caixinha de perguntas sobre uma mocinha que tá com a avó atrapalhando ali nos estudos dela pelos motivos da avó, né? A gente também não pode ficar julgando. Cada um tem sua história, tem sua experiência e a gente precisa saber interpretar isso da melhor forma possível, principalmente quando tem a ver com a família. Mas o que a gente vai falar aqui é que em âmbito físico, sim, o físico influencia nos nossos estudos. Como, Mari? Influencia na nossa concentração? Com toda certeza. Vocês sabem que é diferente uma pessoa estudar no barulho. Quando eu morava lá em São Paulo, tinha uma vizinha, acho que era de baixo, que escutava funk o dia inteiro. Não sei se era todos os dias ou era só, tipo, 2 dias na semana, sexta-feira. Alguma coisa assim. Ela escutava funk o dia inteiro. Era óbvio que me atrapalhava. Então esse físico fazia diferença. Quando a gente tem uma mesinha organizadinha, nem que ela seja assim um lugarzinho pequenininho, intimista, mas que é específico para os estudos, ou vai para a biblioteca, para uma cabine, também é muito mais fácil que a constância exista. Por quê? Existe alguma explicação específica? Existe.
Quando a gente tem um local que a nossa mente já associa como local de estudos e não que é o mesmo da... Infelizmente tem gente que não tem essa opção, né? Que acaba tendo que estudar na cozinha, que acaba tendo que se virar na cama mesmo. Mas a melhor opção, obviamente, é que você tenha um localzinho de estudos ali. Não precisa ser grandes coisas, mas um local que seja destinado ao seu estudo. Isso é um gatilho para sua mente entender que toda vez que você sentar ali, você vai deixar o mundo lá fora, para fora, e se concentrar nos seus estudos. É como se virasse uma chavinha da concentração. Então sim, o local físico super influencia. Não só o local físico no sentido ambiente, como também a luz. Tem o que eu uso aqui para fazer live com vocês, chama ring light. É uma luzinha redonda e às vezes quando vai baixando a luz do dia, eu levo ela lá pro meu local de estudos, porque a luz do ambiente fica um pouco mais escura e jogo e foco a luz do ring light, pode ser também de uma luminária, pode ser de qualquer outra luz que faça sentido para vocês, e joga com foco no livro. Porque o que acontece quando você joga o foco no livro? É natural da sua mente, é igual tipo um vagalume. O vagalume tá ali brilhando, você vai olhar para ele. É natural da sua mente focar aonde tem luz. Então a ideia da luminária também é algo muito positivo. A postura que você tá, pensando no físico também, a postura que você tá, que você representa, ali vários livros sobre isso. Chama PNL, que é a linguagem não verbal, a linguagem do seu corpo, também influencia nos seus estudos. Então, se você tá com uma postura ereta, se você tá com uma postura confiante, porque quando você tá ereto, além de ser bom para suas costas, você tá confiante, demonstrando confiança naquele processo de estudos. É diferente de você acordar e depois de ter apertado 500 sonecas e se arrastando ali, vai com aquele chinelinho arrastando no chão e senta de pijama mesmo, então troquem de roupa também é uma parte física importante. Senta de pijama mesmo e assim começa a tentar estudar. É muito mais difícil. Então vamos pensar sobre todos esses pequenos detalhes que às vezes a gente acha que não influencia na constância dos nossos estudos e influencia sim. Existem estudos científicos sobre isso, sobre a influência do ambiente na nossa vida e, portanto, no nosso momento de estudos. E também por criar uma rotina. Quando você tem um ambiente organizado, além de ser um gatilho para sua concentração, se você num dia anterior, atenção, porque eu vou falar agora, porque já é a chave para a primeira prática que vai te trazer constância nos estudos. No dia anterior, você parou, respirou fundo, pensou, nossa, amanhã eu vou estudar sobre escrita, vou estudar sobre redação, como redigir um texto, e eu vou usar o material X. Pego o material X, deixo ali bonitinho, vou fazer o quê? Eu vou fazer um resumo. Qual é a folha que eu uso? Geralmente eu uso as folhinhas de fichário, já deixo a folhinha ali, já deixo também tudo no meu ambiente, já deixo as minhas canetas já organizadas, deixo xuxinha de cabelo organizado, a agenda também já tá lá, a água que eu vou tomar, assim que eu sento já tá prontinha também para eu tomar essa água, não ter que ficar levantando toda hora. Então é assim, você cria um ambiente, você cria o seu mundinho de estudos. Quando você faz isso, você mostra para si mesmo a sua responsabilidade em cima desse seu objetivo, o seu cuidado. Às vezes essas coisas, e eu sou muito assim, sabe? Porque eu sou muito prática. E conheço outras pessoas que são como eu. Por a gente ser muito prático, às vezes a gente acha que esses pequenos detalhes não são importantes. Mas no final das contas, principalmente quando a gente fala de constância, os pequenos detalhes são muito importantes. Então se atentem a isso. Já falamos aqui que a nossa mente, ela vai, a partir do material e do local de estudos organizado, ter aquele gatilho, aquele start de que aquele é o momento em que você senta e começa a estudar, e isso te traz constância nos estudos. Também ter tudo à mão, então você vai ter à mão a xuxinha para prender seu cabelo na hora que ficar calor, a água que você vai beber na hora que der sede, você vai ter à mão, enfim, 1000 coisas que você sempre precisa quando tá estudando. Por quê? A intenção é deixar o mundo lá fora e se concentrar aqui. Outra coisa que eu falei, acho que eu falei hoje, né? Lá sobre a folha em branco. A folha em branco do lado para você anotar.
quando vier alguma dispersão. Apareceu assim, tá lá estudando de boa, concentrado, de repente brota na sua cabeça. Preciso pagar a conta que vai vencer hoje, preciso fazer determinada ligação. Aí você anota nessa folha em branco. Então deixa já tudo organizado, preparado. Seu material, o local do seu estudo, menos o quê? O que não pode ter de forma alguma na nossa mesa de estudos? Quem chuta aí? Aquela coisa que se tiver na sua mesa de estudo, a gente falou de tudo que pode ter, que é tudo que você for precisar para não ter que levantar e buscar. Mas o que não pode ter de jeito nenhum na sua mesa de estudos? Vamos ver quem acerta. O que não pode ter de jeito nenhum na mesa de estudos, porque se tiver lá na mesa de estudos, você sabe que você vai perder a constância, vai começar a procrastinar. Temos aí. Celular. Não pode ter. Não, esquece. O celular, ele é item proibido na mesa de estudos. Tá? Então a gente tem uma mesa organizada, mas a gente tem tudo que precisa usar ali naquele dia para estudar da melhor forma possível, já um material organizado que vai ser gatilho para sua mente sentar e concentrar, e a gente tem um item proibido que vocês todos estão falando em coro aí, celular. Celular estritamente proibido. Você tá estudando na salinha ali, o celular tá pra cá. É assim que eu faço todos os dias. Por quê? A própria luz do celular, às vezes, ele nem tá, tipo, ao seu alcance, que também é pelo menos não estar ao seu alcance da sua mão. Mas a própria luz da notificação ou a vibração do celular, ela vai te fazer perder a concentração. E concentração, uma vez perdida, você tá ali lutando pra conseguir concentrar de novo. Então prestem muita atenção. Às vezes o celular é uma coisinha tão simples, né, que a gente pode deixar aqui. E sabe o que passa na nossa mente? Nem vai dar nada, hoje eu tô super concentrado, tô com uma super força de vontade. Vou deixar o celular aqui só um pouquinho. Quando você vê, você tá pegando, você tá mexendo. Então, gente, não sejam mais espertos que a sua mente. Se a sua mente vier com esse papinho de que, não, tá tudo bem, só um pouquinho, já corta ali na raiz do problema e deixa o celular longe de vocês, tá? Minimamente organizado. Vocês acham que eu sou uma pessoa muito organizada, né? Parece. Eu sou organizada com algumas coisas, mas com a mesa mesmo eu não sou muito organizada. Mas minimamente organizada ali tá. Porque acaba, tipo assim, você tá lá de boas, né? Sentadinho no seu sofá. E aí você pensa, deu horário de estudar. Aí você pensa assim também. Pensa, a hora que eu sentar lá pra estudar, eu vou ter que arrumar todo o local de estudos. Vou ter que pegar todas as coisas e levar pra mesa. Vou ter que ver qual que é o material que eu vou usar, vou ter que decidir o que é que eu vou estudar. O que acontece aqui? Você tem uma resistência que já existe, né? A resistência de sair da inércia e fazer alguma coisa, de sair do sofá e estudar, ela já existe. Vamos dizer que ela é nota 5. Agora, se você não deixou nada minimamente organizado e preparado na sua mesa, no seu material para começar a estudar, pode ter certeza que essa resistência triplica e vai para 15. Então, não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar que a resistência aumente e você fique ainda com mais preguiça de começar a estudar e perca a constância. Beleza? De preferência, um local, então, intimista, silencioso, bem tranquilo. Mesmo que você tenha, talvez, nessa questão do silencioso, mudar um pouco de horário para seguir a rotina da família. Luz com foco onde você está estudando. E também, sempre perguntam isso, né? Mário, o que é melhor? É melhor escrever ou é melhor digitar? Já que a gente está falando aqui de organização dos materiais para estudar. O que vocês acham que é melhor? A minha letra é muito feia. Toda vez que eu posto minha letra aqui, vem alguém falar, Mário, não entendi nada que você escreveu. Tudo bem, gente, eu sei. A minha letra é realmente muito feia. E quando eu escrevo, só eu entendo e às vezes nem eu entendo. Quem compartilha disso? E aí o que acontece? Eu tenho preferência pelo digital. Só que existem sim muitos estudos que dizem que no digital você não entra na vibe, no climinha do estudo e da concentração. E eu super acredito nisso, tá? Eu confirmo isso na prática. Se você colocar na prática, você vai ver que é diferente quando você tem todo aquele ritual de pegar o lápis no seu ambiente intimista e silencioso e começar a estudar, do que aquele ritual de começar a digitar. Mas a gente tem que colocar os prós e contras ali e ver o que funciona melhor. Eu perdia muitas folhas,
Aí vai depender muito, assim, do que... Tem que testar, tem que ver o que funciona melhor pra você, entre o digitado e o escrito, tá? Pensei que era só eu. Da letra feia, será? Não, gente, minha letra é horrível, é triste. Então vamos lá, falamos sobre o ambiente físico, todas as possibilidades. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação ao ambiente físico, pode perguntar aí. O que mais pode influenciar no ambiente físico de vocês. Mas qual que é a atividade, Mari? Quero uma atividade de prática que eu vou anotar, lembra? Eu não falei nessa live, né? Eu falei pra vocês pegarem um post-itzinho e anotar 1, 2 e 3. Porque vão sair daqui 3 atividades práticas simples, que é coisa de fazer assim, ó, em menos de 15 minutos vocês vão fazer essas atividades e tudo será resolvido e a constância do estudo vai ser conquistada de verdade. Então, Mari, qual que é a primeira ação? A ação que vem do âmbito físico. Vocês já devem estar imaginando que é no dia anterior. Mari, mas eu quero fazer no dia, na hora ali. Você sabe que você vai triplicar a sua resistência. Então, no dia anterior, naquele momento antes de dormir, você já vai estar mostrando pra sua cabeça que aquele dia acabou e já se organizando pro próximo. É até uma forma de você tirar da sua cabeça aquele monte de coisa que você tem pra fazer no próximo dia, deixar no papel pra você ir dormir tranquila. Então, você vai organizar ali o seu material, você vai ver certinho o que você vai fazer e deixar tudo organizado pra no outro dia ser literalmente sentar e estudar. Beleza? Essa é a primeira atividade. No dia anterior, local/materiais organizados. Essa é a primeira atividade. Pegaram? Tá tudo bem? Tudo certinho? Seguindo, âmbito 2. Se o primeiro âmbito foi exterior, o segundo âmbito não poderia deixar de ser o mental, o interno. E uma das opções que eu deixei ali do porquê vocês não estavam sendo constantes nos estudos era o desânimo. E infelizmente, foi a opção mais marcada por vocês. Desânimo é algo que atinge as pessoas quando a gente relaciona com o estudo, principalmente porque a relação como estudante, como aprendiz, já tá muito deturpada na cabeça da pessoa. Calma aí que vocês vão entender. Primeira coisa prática que pode ajudar vocês a se animarem nos estudos. Pensa comigo. Todo objetivo de longo prazo, que são aqueles que valem a pena, porque o objetivo de curto prazo qualquer um consegue, né? Mas o objetivo de longo prazo, que é aquele que você tá ali, ó, pelejando todo dia para conquistar, como talvez o objetivo final do seu estudo, ele, por ser grande, por ser de longo prazo, ele tem ali, você perde um pouco a sua visualização de que aquilo uma hora vai acontecer, de que a recompensa, de que o seu objetivo final um dia vai chegar. Então, você desanima. Não é natural? Não é natural que todo dia você esteja só pelejando. É aquela história do dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta. Mas o dia de glória, ele vai chegar. Só que antes do dia de glória, tem muitos dias de luta antes. E é por isso que a gente desanima. E esse desânimo, ele pode ser mascarado, vamos dizer assim, se você usar planilhas que te mostrem que você está evoluindo. Então, coloca ali, eu tinha tantos livros para ler, já li 2. Tinha 5 livros para ler, já li 2. Evoluí, já tô indo para frente. Eu tinha tantos projetos para entregar, de 5 eu já fiz o primeiro projeto. Então, você tá vendo que você tá evoluindo. Você é a sua própria motivação no processo, você é a sua própria recompensa no processo. Quem faz prova, é bem fácil de enxergar os resultados crescendo. Por quê? Você tem a porcentagem de acerto nas questões. No primeiro contato com a matéria, é bem provável que você acerte ali 50%, 60% das questões, mas com o passar do tempo você vai falar, caracas, antes, há 2 meses atrás, eu acertava 60%, agora eu tô chegando a 90%. Então você tá vendo ali a evolução acontecendo e isso é automotivador e faz com que o desânimo, que é normal no caminho, é sempre bom a gente alinhar essa expectativa de que o desânimo é normal, porque é de longo prazo, porque a recompensa demora um pouco para chegar, mas a gente como aprendiz independente, a gente precisa saber que existe um processo e tem que se animar durante esse processo, tá?
Então, primeira coisa é isso, acompanhe a sua evolução. Anota lá, em algum lugar, tem uma agendinha certa, uma planilha no Excel, no computador, para anotar a sua evolução. Isso é muito importante. As análises frequentes que eu faço sexta-feira também é nesse caminho. Segunda coisa que faz com que o desânimo venha e o mental atrapalhe a constância nos estudos de vocês. O porquê de vocês com os estudos, então a finalidade, o objetivo final de vocês com os estudos não é assim uma coisa tão importante para você. Não é uma visão irresistível. Uma vez eu vi isso num livro e eu falei, caramba, essa palavra ela é perfeita. O objetivo final, ele precisa ser uma visão irresistível, precisa ser uma coisa assim que te dê aguinha na boca, sabe? Alguma coisa que te anime, mesmo que esteja difícil durante o processo. Então tem que ser alguma coisa que realmente faça sentido pra você. Então, por exemplo, um pai que quer aprender inglês, ele não quer aprender inglês pra nada, sem um objetivo específico. Ele quer aprender inglês porque ele quer ensinar pra filha dele. Então é um objetivo que é uma visão irresistível pra ele, alguma coisa muito importante pra ele, sabe? Aí você perde um pouco essa flutuação de objetivo, de que não faz sentido real. Quando ganha substância, é muito mais fácil de correr atrás e de viver animado por aquilo. Falta de método, isso eu consigo trabalhar, toda essa parte, na verdade, principalmente a mental, que é um trabalho meio infinito, é um trabalho para sempre, eu consigo trabalhar no nosso curso, né? E também a falta de método. Por quê? O método em si é o que vai te fazer reter o conteúdo, é o que vai te fazer aprender de verdade. Infelizmente, eu ainda recebo muitos directs, caixinhas dizendo assim, Mari, eu tô fazendo o resumo e é muito grande. Por que é muito grande? Porque eu copio e colo o que tá escrito no livro. Isso não é um resumo. Isso é uma copia e cola. Você tá pegando um fragmento e escrevendo de volta no seu caderno. Isso não é resumo. Resumo é quando você coloca com as suas palavras aquilo que você entendeu. Isso é um resumo. Isso é você achatar, resumir de verdade, tá? Então precisa ter método, porque se não tiver método, o que acontece a longo prazo? Você desanima. É óbvio que você desanima, você não vê resultado nenhum, você não vê a coisa acontecendo indo pra frente, qualquer um desanima nesse caso. Então você precisa ver que você está aprendendo de verdade, que você está retendo conteúdo de verdade, que você está tendo resultados reais, porque as pessoas acham que é só um sentimento gostosinho. Tô assistindo aula aqui, tá gostosinho, tá confortável, tá bom, tá uma delícia assistir aula aqui, parece que eu tô entendendo alguma coisa, mas não tem o resultado real. Então a pessoa tá se enganando, gente. Vocês estão perdendo tempo de vocês se enganando. Então acorda, vamos fazer acontecer. Eu sempre vou ser a pessoa que vai puxar a orelha de vocês nesse sentido, porque eu não quero ver vocês perdendo tempo, beleza? Então precisa ter resultado, porque não ter resultado significa desânimo. Qualquer um desanimaria. Vocês concordam? Beleza. Acreditar que vai conseguir. Falamos sobre isso na live com o Conrado, que é o escritor do livro Lifelong Learners. O que é acreditar que vai conseguir? Primeiramente, a gente busca essa nossa imagem de aprendiz. Nossa imagem de aprendiz é extremamente insegura. Também recebo muito. Mari, não sou boa em matemática. Mari, eu odeio estudar não sei o quê. Mari, eu não sou inteligente. É difícil você seguir num grande objetivo quando você não acredita em si mesmo. Henry Ford. O que Henry Ford dizia? Deixa eu me lembrar. Quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, você está certo. Então, se você perdeu no mental, você já perdeu todo o resto. Porque o mental é a primeira coisa, é o que manda. Você tem que acreditar que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Você tem que acreditar que a sua imagem como aprendiz, ela é possível, ela é algo que faz parte de você. Nós todos somos aprendizes da vida. Somos feitos da mesma coisa. Vocês não concordam? E eu já pensei, como algumas pessoas, a grande maioria ainda pensa, de que a mentalidade é fixa e aí inventa um monte de medo, um monte de coisa que te faz te travar porque você acha que é burro, porque você acha que não é merecedor daquilo, ou porque alguém te falou e aquilo tá martelando na sua cabeça, no seu consciente ou no seu subconsciente. Eu também já fui essa pessoa, só que o aprendizado, o próprio aprender, fez com que uma portinha se abrisse pra mim.
Hoje em dia eu tenho plena consciência que você pode me dar até log, e olha que eu dizer que eu era de humanas. Você pode me dar log para aprender que eu vou aprender. Eu só preciso de esforço e tempo com aquela matéria. É só isso. Mari, é só esforço e tempo? Sim, esforço e tempo. E por que dói tanto então, Mari? Porque tempo é uma coisa dolorida, né? Às vezes o tempo, quando a gente pensa assim, nossa, será que eu tô usando o meu tempo, que todo mundo fala que é o meu bem mais precioso, acertando ou errando? Será que eu, por ter escolhido fazer um resumo digitado e não escrito, eu acertei ou eu errei? E aquilo fica na sua cabeça. E ao invés de você agir, testar e ver na prática o que funciona, o que não funciona pra você, você só fica se consumindo diante das dúvidas. Mas quando você descobre que você tem uma mentalidade de crescimento e como aprendiz, você nasceu para ser aprendiz, você nasceu para ser independente nos seus estudos, você descobre que existe dentro de você esse aprendiz autônomo e que ele quer autonomia e que à medida em que você se esforça e coloca tempo, gente, tempo é positivo. Quando a gente fala de estudos, o tempo, ele é amigo dos estudos. Eles andam assim, ó, de mãozinha dada. Por quê? Porque não existe a possibilidade de você pegar um assunto que você nunca viu, ler na primeira vez e aprender tudo. Quem acha que vai ser fácil assim, não sei em que mundo vocês vivem. Também não existe a possibilidade de no primeiro dia que você resolveu estudar, você sentar e ficar ali 5 horas seguidas sem perder a concentração. Isso não existe, é humanamente impossível. Só que a pessoa vem aqui, me aparece com 500 mil problemas, porque eu não tenho concentração, eu devo ter algum problema, né? Não é um problema, é um problema comum, que tem muito a ver com os seus hábitos atuais, mas que acontece com todo mundo e você só precisa de paciência e de tempo para passar por isso, tá? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é o local e material de estudos organizado. Ó a moto passando. Local e material de estudos organizados. Primeiro passo. Vamos falar o segundo agora mesmo. Eu comecei a tirar as videoaulas e inserir os PDFs. Foi resistente, mas foi bem mais ativo. Com toda certeza, Gabi. William, vai sair... ou já saiu. Vai sair um vídeo no YouTube exatamente sobre isso, eu posto lá nos stories, aí você vê, tá? Sobre o método certinho de estudos. E a gente pode fazer uma live sobre isso pra semana que vem também. Então, beleza, acreditar que você vai conseguir, essa autoconfiança, esse trabalho interno, essa mentalidade de sucesso, ela é importante. Começar a se comparar só com quem você foi antes e não com outras pessoas que estão no lugar que você acha que você deveria estar. Mas cada um tem sua experiência, seu passado, e vai chegar no lugar onde tem que chegar, na hora que tem que chegar. E lembrar que é desconfortável. É o que a gente tava falando da concentração. Não é gostosinho estudar, gente. Não é gostosinho. É necessário. Tem um prazer envolvido, sim. Só que é um prazer conquistado. Não é o mesmo prazer fácil que você consegue aqui no celular. É um prazer conquistado. É um prazer que você tem que lutar por ele. E a dinâmica do aprendizado é justamente essa, é ser desconfortável, porque o aprendizado é você ir pra fora, né? Você sair daqui e passar pra outro lugar. Isso é desconfortável. Então, não inventa, não comece a dizer que eu não consigo porque eu acho muito chato. É chato pra todo mundo, não gosto de usar a palavra chato, mas é desconfortável pra todo mundo, é um processo pra todo mundo e ele precisa ser enfrentado. Toda vez tem um negócio anotado num post-it lá na minha mesa, que é assim, ó. Tribulação, tá na Bíblia isso. Em algum dia eu tava estudando a Bíblia e anotei, achei interessante. Tribulação, coisas ruins, aflições acontecem na vida de todo mundo. Tribulação, bagunça. A tribulação leva o quê? Leva a constância. Mari, mas como assim? Lembra que eu contei pra vocês que a minha semana passada foi horrível? Quem viu nos stories viu. Minha semana passada foi péssima. Só que o que aconteceu? Toda essa tribulação, eu ter sido engolida pela semana, fez com que eu tomasse uma atitude. E essa atitude é o que vai me trazer a constância, eu tenho certeza disso, porque eu já passei por isso outras vezes. Essa atitude vai me trazer a constância de todos os próximos dias dessa semana, e se Deus quiser, por muito tempo, porque a gente tem períodos na vida, por muito tempo eu vou manter a constância. Então, primeiro a gente tem tribulação, bagunça e tal.
Depois da tribulação a gente pega, poxa, por que tá nessa tribulação? O que eu posso fazer? Age, gente, age, sai da inércia. Isso, então eu vou adquirir a constância. Porque toda vez que a gente passa por algo desconfortável, a gente se transforma de algum jeito. Depois da constância, vem a virtude sendo provada. É justamente isso que acontece com a concentração. Então, você tá lá estudando, de boa, lendo livros e livros. E aí, de repente, você percebe que o quê? Você tá pensando na morte da bezerra. Tá pensando na morte da bezerra de novo, sendo que você devia estar concentrado ali. Mas, gente, olha que maravilha. Você notou a tribulação acontecendo. O que você fez? Você levantou um pezinho da concentração e voltou, e retomou essa concentração. Toda vez que isso acontecer, com o passar do tempo vai ficando mais fácil. Você vai adquirindo uma virtude. Virtude sendo provada, que é a virtude da paciência, que é a virtude da concentração, de um estudo mais concentrado. E depois disso você adquire a fé. Então, o caminho é esse. Tribulação sempre vai ser esse, tá? Não adianta ficar aí gostosinho, bonitinho, em cima da gelatina, curtindo a vida, porque isso não existe. Primeiro temos tribulação, vida de adulto é isso. Tribulação, veio a tribulação. O que acontece depois? Depois você resolve aquilo e vem a constância. E essa constância é o que vai te trazer uma virtude. É essa batalha todos os dias. Então a gente tá aqui querendo ser constante nos estudos por meio desses passinhos, esses 3 passinhos que eu tô dando pra vocês. E a partir do momento que vocês conseguirem ser constantes, vocês vão chegar à virtude, à aprovação dessa virtude que vocês tanto querem. Beleza? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter fé. Fé vai ser renovada. E é sempre assim, tribulação, constância, virtude sendo provada e fé, a esperança sendo renovada, tá? Esse é o caminho da vida. Se a gente aceitar que essa é a realidade, a gente para de brigar com ela e mergulha nisso, entende? Tá, é isso aí que tem que acontecer, então bora. É o desconforto que vai me levar em algum lugar. Escrever no caderno da transformação. Tá, volta. Segunda ação, então. Primeira ação, deixar organizado local e materiais de estudo. Quanto tempo leva para fazer isso? Menos de 5 minutos, com certeza. Segunda coisa, escrever no caderno da transformação. Se vocês estão buscando paciência, concentração e cuidado mental de vocês, caderno da transformação é a saída. O caderno da transformação nada mais é do que uma terapia ali que você faz com você mesmo. Por quê? É um diário. Você todo dia antes de estudar, você vai abrir uma página do seu caderno da transformação e vai jogar ali tudo que você está pensando para aliviar o seu mental e conseguir se concentrar nos estudos. Eu sempre falo para vocês fazerem, para quem tem dificuldade, quem está começando agora, o caderno da transformação dá para você pensar em 4 parágrafos, tá? Coisa de 10 minutinhos também. Não é para demorar mais que isso, não faz sentido. Se você se concentra nesses 4 parágrafos, em 10 minutos você faz. Primeiro parágrafo, como a gente está fazendo teoricamente de manhã, se você estiver fazendo à noite, você vai trocar algumas coisas. Mas o primeiro parágrafo seria você contar do ontem. Contar. Ontem aconteceu isso, isso e aquilo, não deu certo a constância no meu estudo por causa disso, eu tava ansioso. Coloca ali no papel, porque ali você descobre muita coisa e tira a ansiedade que tá só guardada na sua cabeça, no seu coração. Você joga pro papel. Então, primeiro parágrafo, ontem. Segundo parágrafo, hoje. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Aqui que você vai fazer suas afirmações positivas para o dia de hoje. Aqui que você vai falar, eu vou cumprir com tranquilidade esse cronograma, eu vou conseguir estudar, eu vou conseguir entender, aí você coloca o assunto mais difícil da vida ali, coloca. Então, primeiro parágrafo, ontem. Segundo, hoje. Terceiro, estou me sentindo. Como é que eu tô me sentindo? Tô me sentindo bem, tô me sentindo meio ansioso, tô me sentindo meio nervoso por causa disso, daquilo. Porque é ali que você vai se descobrir. E essa descoberta é que vai te levar para um mental preparado e forte, tá? Pra você ser forte mentalmente, você tem que cutucar a ferida. É sempre assim. Tem que vir a dor, tem que vir a tribulação. Então, passa por esse processo. Quanto mais vezes você passar, melhor vai ser. E no final você agradece, porque isso é muito bom quimicamente no seu cérebro. O quarto parágrafo, então, seria eu agradeço, e aí você coloca coisas do seu dia ou da sua própria vida. Beleza? 4 parágrafos pro caderno da transformação. Ontem, hoje. Como eu me sinto e eu agradeço. Tá? Se você fizer de noite ou em outro horário que não seja de manhã, vai ser hoje, contar sobre o dia de hoje, falar talvez sobre amanhã, o que você vai fazer no próximo dia e os demais igual. Beleza? Passamos então pelo âmbito mental. Alguma dúvida até aqui?
Terceiro eu vou falar agora. Vocês estão fofinhos, hein? Beleza. Terceiro, organização de hábitos. Ai, Mari, não tenho paciência. Eu também não, gente. Sou a pessoa que viveria sem rotina numa boa. Só que eu sei que eu preciso da rotina. Eu preciso dos rituais pra organizar a minha vida e fazer acontecer da melhor forma possível. Então, coloque rituais. Qual é o seu ritual antes de estudar? Ah, eu acordo e vou estudar. Pode ser só isso o seu ritual. Ah, eu tomo café e eu vou estudar. Eu escrevo no caderno da transformação e eu vou estudar. Tenha um ritual para estudar, bem estabelecido na sua cabeça. Segunda coisa, sempre no mesmo horário. Se for possível, nem para todo mundo vai ser possível, mas se for possível, mais ou menos ali o mesmo período. Por quê? Porque é o seu corpo querendo automatizar o processo, querendo se encaixar sempre igualzinho. Então tenha sempre um horário específico, organiza esse hábito. Um planejamento é importante para tirar essa ansiedade de um monte de coisa que eu tenho para fazer, para você ter clareza do que é para ser feito naquele dia. O seu planejamento, se for um objetivo de longo prazo, ele pode ter essa intenção de ser amplo. Vai ser um planejamento, quando eu falo amplo, é pouco detalhado mesmo, sabe? Um planejamento só para você ter uma ideia. Vamos dizer que você tem 4 semanas para cumprir seu objetivo, para estudar determinado assunto. Na primeira semana você coloca ali que você vai estudar determinada parte do assunto, na segunda isso e aquilo. Divide a grande tarefa em pequenas partes conforme o tempo. Isso é muito bom para se organizar. Lembrando que planejamentos não foram feitos para acontecer perfeitamente. Planejamento é estático, a nossa vida é dinâmica. Então não tem como você querer que o planejamento saia perfeito. Mas com essa visão geral, você se acalma durante o processo. Beleza? Isso te traz constância também, porque você enxerga o começo, o meio e o fim do seu objetivo. E fica muito mais fácil de você querer se manter ali constante. Não fica aquele objetivo infinito, sabe? Que você não enxerga um fim e pouco importa se hoje você perdeu a constância nos estudos e amanhã também. E aí você vai voltar daqui 2 semanas, tá? Quando você tem um planejamento, isso não existe. Concorda? Ah, obrigada, Gustavo. Aperta o coração aí, pessoal. Aperta o coração, manda pra galera, que eu repito depois os 3 últimos passos. E também temos um planejamento mais específico, que pode ser exatamente naquela hora que você vai organizar suas coisas para o próximo dia, no dia anterior organizar suas coisas para o próximo dia, que é o primeiro passo. Você deixa ali planejado o que você vai estudar com que material certinho, tá? Envolvimento no assunto. Quando a gente fala de hábito, existe também o hábito do método de estudos, o hábito de você se organizar ali todos os dias de forma parecida. Então a semana tem um roteiro parecido, porque daí você não tem que pensar todos os dias e ficar perdido, por onde eu começo, segunda eu faço o quê, e depois. Estabelece ali um padrão. O que funciona? Funciona pra mim começar a semana revisando, terminar analisando. Para outras pessoas talvez funcione melhor começar analisando, terminar revisando. Não sei, mas tenha a sua semana organizada, se envolva com esses processos, tá? Com esse método de estudos. Tenha em mente que um estudo realmente efetivo é aquele que você está agindo, que você está se envolvendo, que você está se estimulando durante o processo. E não um estudo como qualquer aluninho aí que senta e assiste um monte de aula. É um estudo real que vai trazer resultados e que vai fazer a engrenagem rodar de verdade. Você faz anotações, você não faz copia e cola. Essa é a sua forma de estudar. Essa é a sua forma de adquirir conhecimento, tá? E a aplicação. Sempre colocar dentro da sua rotina um momento para você aplicar o que você acabou de estudar. Gente, eu já li o quê? Milhões de livros e artigos e coisas sobre aprendizado. Nenhum deles, eles podem divergir em pequenos pontos. Mas nenhum deles diverge no ponto principal, que é o quê? Você aprende na prática. E prática é tempo, né? Lembrando disso. Mas você aprende na prática. É a prática que vai te ensinar real como que é aquele conteúdo, vai te fazer reter aquilo de verdade. Então tenha dentro da sua rotina a aplicação específica daquilo. Beleza? Tudo certo? Vocês estão preparados para o terceiro passo? Terceiro passo. Falei o primeiro, então. Ó. Primeiro era deixar organizado no dia anterior local e materiais de estudos. Menos de 5 minutos você faz isso. Segundo, caderno da transformação. Escrever ali um pouquinho antes de estudar para estimular a paciência, para estimular o cuidado com o seu interior,
para estimular as afirmações, para você acreditar mais em você. Caderno da transformação é o segundo passo, menos de 10 minutos você resolve. Terceiro passo, marcar um horário fixo para estudar. Ai, Maria, eu já tenho, você tá cumprindo? Porque eu não estava cumprindo o meu. Por isso que eu tô aqui, ó. Quem quiser colocar aí pra mim qual vai ser o horário fixo de estudos, ou pelo menos qual que vai ser, tipo assim, vou tomar café da manhã e vou. Mas eu acho melhor colocar um horário. 8 da manhã, 5 da manhã, 10 da noite. Qual vai ser o horário fixo de estudos de vocês? Pode colocar aí pra você marcar esse compromisso. Já vai ficar aqui de compromisso público. Marca esse compromisso com vocês. Coloca aqui, joga aqui. Pra que vocês entendam que naquele horário o mundo vai estar acontecendo, o mundo vai estar rodando, o celular vai estar te chamando, as pessoas vão estar gritando na sua casa, coisas vão estar acontecendo no mundo, porque vai ser sempre assim. Mas você vai estar constante no seu compromisso de todo dia naquele mesmo horário, pelo menos 1, 2 horinhas por dia, você vai sentar e você vai estudar, até virar rotina de verdade, tá? Tem um horário fixo, é uma decisão só que vocês precisam tomar, parece uma grande coisa, mas é uma decisão. A decisão de que vocês vão estudar no horário tal. Beleza? Estão falando aí 4 e 2, 19 horas, 5 e 30, não sei se é 2 mesmo, só 4 horas. 21 horas, segunda-feira será às 20 horas, beleza. Se você tiver segunda-feira, tem já algum compromisso que tenha que mudar de segunda, terça, quarta, quinta, beleza. Segunda-feira, 20 horas, 7 horas, 19 horas. Pomodoro é importante? Gustavo, fiz um post esses dias sobre isso. Pra mim, eu sou sanguínea, né? Aí tem a ver com temperamento, com autoconhecimento. Então, a minha concentração, ela é de natureza, vamos dizer assim, ela é mais difícil de ser conquistada do que para algumas pessoas que têm outro temperamento. Então, o Pomodoro, ele funciona para que eu aproveite os picos de concentração. Toda vez que eu deixei de fazer Pomodoro, deu ruim. Como é que eu descobri isso? Testando. Eu fui lá, sentei, tentei com Pomodoro. Nossa, tô voando. Sem Pomodoro, tá dando ruim. Foi assim que eu descobri. E é isso que vocês têm que fazer também. Tá? Ah, por causa da minha live. Que bonitinha, Maria. Que bom que você vai estar aqui toda segunda-feira, Maria. Lembrou? Toda segunda-feira estamos aqui às 19 horas e 7 minutos. Coisa de menos de 1 hora a gente resolve um assunto importante, dá dicas práticas para vocês resolverem a dificuldade presente aí nos estudos de vocês e tudo vai pra frente, tá? Acreditem em vocês mesmo, porque como a gente falou, isso é sim um ponto importante, é algo que precisa ser trabalhado insistentemente todos os dias, é a sua base. E depois, esses pequenos detalhes, nossas 3 ações, vou fazer um post amanhã sobre, pra ficar ainda mais claro essa live pra vocês, beleza? E é isso. Tô pensando aqui que a gente tava falando de métodos de estudos, teve alguém que perguntou. Você tá falando do método de estudos, Maria? É porque assim, método de estudos, gente, envolve todo um mundo que eu só consigo explicar, principalmente na prática, tipo, vocês me verem estudando de verdade por meio do nosso curso online. Só que eu vou fazer uma live com vocês semana que vem, nossa próxima live de segunda, 7/7. Vai ser sobre método de estudos, já marca aí na agenda. Sobre método de estudos, a próxima live, que eu vou falar certinho sobre cada passo do método de estudos para facilitar a vida, tá? Concentração chega, meus filhos. Gente, eu admiro muito as mães que estudam, porque olha, deve ser difícil mesmo. Falando nisso, eu tava lendo um livro de uma mulher mãe que conseguia se concentrar. Ela aproveitava todos os momentos assim que tinha pra se fechar num lugar e se concentrar. Aí surgia uma nova distração, ou manhã, ou ter que fazer almoço, sei lá. Ela ia fazer almoço. Mas aí dava 20 minutinhos que seja, ela se concentrava. Ela forçava essa concentração, tá? Ah, o método Pomodoro é bem simples, Maria. Tem um dos últimos posts aí. Você pode olhar, eu tô assim na gravura do post. É você colocar um timer de que você vai se concentrar por 25 minutos é o tempo que fala. Mas pode ser mais tempo, depende do que você quer. Você coloca ali 25 minutos de timer e você estuda. Quando bater os 25 minutos, você dá 5 minutos de intervalo. Dá uma respirada, não mexe no celular. Dá uma respirada, bebe uma água e volta. Aí faz mais 25. E você vai assim aproveitando os picos de concentração. Vai fazendo dessa forma. 25 minutos de rendimento, 5 de descanso.
25 de rendimento, 5 de descanso. Aí pode ir aumentando os intervalos também. Dá uma olhada depois no YouTube com desenho, você vai entender melhor. Obrigada, gente, que bom. Taurina. Você é taurina também, certeza. Estudar vários temas durante os estudos é um erro? Sim, gente. Estudar vários temas durante os estudos é só para pessoas que são, tipo, muito... Já tem muita facilidade para concentração. A imersão no assunto sempre vai ser muito melhor e muito mais produtiva a longo prazo. Vocês vão ganhar velocidade, vocês vão ganhar amplitude de conhecimento, então faz muito mais sentido, pelo menos diariamente, vocês se focarem numa coisa só, tá? Eu consigo 50-10, funciona melhor comigo. O tempo vai ser o que vocês testarem e verem que funciona, tá? O tempo do Pomodoro. Beleza? Próxima live, então, vai ser sobre métodos de estudos. E a gente se encontra aqui às 7h07. Vou deixar uma caixinha de perguntas agora da noite pra vocês. Quem tiver ainda dúvidas, quiser perguntar aqui ou se quiser deixar lá pra caixinha, a gente vai conversando amanhã e hoje. Beleza, galera? Beijo pra vocês, até a próxima live. Muito obrigada pela companhia e até o próximo. Beijo.